Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse encontro proporcionado pelo Sejusc de Ponta Grossa. Hoje nós oficialmente vamos abrir uma nova etapa das nossas lives aqui, né, do Sejusc Ponta Grossa. E serão lives agora que têm um propósito um pouco mais amplo, né? Não vamos mais falar daquilo que o Sejusc faz, mas vamos contar, vamos, na verdade, ouvir junto, né, as histórias de pessoas que estão trabalhando com projetos no Paraná e fora do Paraná, e que de alguma forma tem algum tipo de conexão com o Sejus Ponta Grossa, né? Então é legal porque o nome é o que já floresceu, né? Então é naquela perspectiva de que nós estamos de alguma forma semeando, né, essa ideia nova da justiça restaurativa e de tudo que envolve trabalhar com justiça restaurativa. E nessa semeadura, né, algumas frondosas árvores já começam a aparecer no horizonte e nos enche de tanta afetividade, de tanta alegria, né? De poder ver que aquilo que a gente acreditou lá em 2014 começou a reverberar e encontrou outros corações que também estavam sedentos por alguma novidade, né? Pelo sentido da vida, enfim, coisas que pudessem valorar a nossa existência. Então, o que vai aparecer nessas nossas lives daqui para frente vai ser esse tipo de intenções que viraram projetos, né? E hoje, então, essa semana nós temos essa primeira live com duas amigas nossas que vão contar, já vou apresentá-las. E dia 6, agora na quinta-feira, nós vamos ter uma live que vem assim para coroar tudo que veio foi antes e tudo que virá depois, né? E que é uma grande comemoração, né? Eu brinco que no Sejus que a gente está sempre comemorando alguma coisa, né? Mas fazer uma live com a Kay Pranes realmente para nós vai ser uma grande comemoração de tudo isso, né? Como se a gente tivesse assim alinhavando tudo e aí a Kay vem para dar o ponto magistral dela, né? E, bom, hoje nós temos uma ponte aérea, eu já estava feliz comemorando, né? Entre Ponta Grossa, a Aline está lá, está aqui em Ponta Grossa junto comigo, e Prudentópolis. Então, hoje eu estou de volta na minha terra natal, estou feliz, estou muito orgulhosa de estar nessas duas terras que eu amo tanto, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre dois projetos que nasceram, de alguma forma, de um contato que essas duas pessoas que eu vou apresentar aqui tiveram com a gente no Sejusc, com a capacitação, enfim, elas vão contar como. E elas vêm, então, desenvolvendo dois projetos que eu sempre tive um olhar atencioso e sempre me pedia para a Paloma ou para a Gláucia contar sobre, porque sabia que eram coisas muito importantes e muito inovadoras para Ponta Grossa e para o Paraná. Então, primeiro, eu vou conversar com a Aline é pedagoga, é especialista em arte terapia, facilitadora de ciclo de construção de paz, e a Aline trabalha como coordenadora geral da Associação Beneficente do Lua Nova, que é uma entidade que trabalha com meninas no contraturno, né, Aline? E então a Aline vai contar como é que a justiça restaurativa entrou no trabalho dela lá na Lua Nova, né? E a Aline ficou lá por um tempo, interrompeu e agora voltou para lá. Então retoma o que tinha sido feito, que já era uma coisa muito legal lá. E depois da Aline, nós vamos conversar com a Benedita, que está lá em Prudentópolis, né, minha conterrânea lá, professora de educação física, alfabetizadora, especialista em educação especial, facilitadora de ciclos de construção de paz e que trabalha na PAI de Prudentópolis e desenvolve lá um trabalho que eu acho assim muito especial
por trabalhar a justiça restaurativa com essas crianças, né, que têm necessidades especiais. Então, são dois projetos que me tocam muito, me tocam profundamente, e agora eu não vou ficar mais falando aqui, que hoje eu só quero escutar. Então, primeiro, Aline, começa, Aline, nós temos 14 horas e 4 minutos, você tem de 15 a 20 minutos, mas pode ir falando bem tranquilamente, eu vou te avisando o tempo por aqui. Seja muito Tá bem-vindo. certo, tá certo. Obrigada, doutora Larissa. Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Eu fico imensamente feliz de estar aqui, né? Novamente voltando à casa Lua Nova e podendo compartilhar algo que eu levo com tanto carinho, que foi a experiência das práticas restaurativas na Lua Nova. Então, contextualizando um pouco, né, a Lua Nova fica na região da Boa Vista, aqui na cidade de Ponta Grossa. É uma região onde a gente tem um público bem vulnerável, né? E nós atendemos em projetos tanto na área da educação quanto na área da assistência social, né? Então, hoje nós temos 3 projetos, que é o SEI Toca das Corujinhas, que atende crianças de 6 meses a 5 anos em período integral. Temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que aí são, né, as crianças do contraturno social, né, que já estão na escola regular e ficam o outro período com a gente. Então, desde 6 anos até os 17, eles estão lá conosco. E o projeto Mãe Coruja, que são oficinas de ofício de geração de renda para mulheres da comunidade também, né? Então, é toda uma intervenção realizada na nossa área de atuação, entendendo que, né, a entidade fica próximo a uma BR, né, e como a gente bem sabe, normalmente esses locais são bem propícios para algumas questões, né, desde da questão de drogas, como a própria prostituição, né, então, assim, a gente entende que essa é uma região bem vulnerável em vários sentidos. E tivemos a oportunidade no ano de 2014, fazer o curso das práticas restaurativas. Então, eu realizei na época, juntamente com a assistente social, que estava conosco, e foi transformador, né? Realmente foi algo que veio para mudar muita coisa do que a gente acreditava e encontrar nessa metodologia uma prática para acessar de uma forma mais tranquila e, ao mesmo tempo, não só cognitiva essas crianças e adolescentes, mas trazendo também essa questão muito afetiva, muito emocional deles, né? E também acho que muito essa questão de ter um espaço de empoderamento, né, do protagonismo juvenil, né, onde eles pudessem ter vez e voz para trazer as suas dúvidas, para trazer as suas colocações, os seus sentimentos, né. Então a gente fez esse curso na época, né, a assistente social e eu, e viemos, né, carregada de ideias, de coisas, enfim, né, muita coisa bacana e foi bem bacana, assim, o curso em si. E aí, quando a gente voltou, a gente pensou, tá, né, com os pequenininhos a gente sabia que dava para fazer alguma coisa, mas a gente não quis começar com eles e sim pensar um pouco mais no contraturno, né? Onde a gente vinha tanta demanda pipocando. Então a gente sentou, né, eu e assistente social, e a gente traçou algumas temáticas. Então, dentro dessas temáticas, que seriam as temáticas norteadoras dos círculos restaurativos. Então, a gente começou desde temáticas mais tranquilas e realmente falando um pouco mais sobre a família, sobre a questão da identidade, né? E foi muito bacana, porque realmente a gente via que o grupo ia se fortalecendo através das práticas restaurativas, né? E que muita coisa ia sendo desconstruída, né? Então, crianças que muitas vezes tinham famílias, né, que de várias, com várias formações, iam se identificando, ah, na minha casa é assim, como também pela participação da assistente social, muita coisa acolhida que depois foi para a investigação dela, né, para o trabalho dela, do acompanhamento familiar. Então, isso foi bem bacana, porque às vezes de uma forma muito natural, a criança expunha algumas coisas ali, compartilhava algumas coisas, que para ela depois se tornava objeto de investigação para junto com a família, para depois a gente conseguir fazer realmente um trabalho com a família. Então, além dessas temáticas, né, identidade, família, a gente trabalhou muito a questão dos sonhos, do que eles desejavam, e a gente começou a perceber que, na verdade, eles não tinham muito uma perspectiva de futuro, né? Então eu me lembro bem assim de uma menina, né, que a gente fez uma atividade que era para você colocar
desenhar como que você se imaginava daqui 10 anos, né? E ela desenhou ela grávida, né? Então, assim, qual perspectiva, o que a gente está, né, buscando, e aí depois todo um trabalho, né, do que eles são capazes, da onde eles podem chegar, quais caminhos eles podem traçar para chegar até lá, né? Então, e também outras questões também mais densas, né, como bullying, racismo, a questão da violência, né? E isso foi trazendo de uma forma natural questões que são tabu para muitas famílias, né? Que a gente sabe que muitas famílias têm, né? Por exemplo, a questão do álcool na família é uma questão que muitos têm isso, e daí a gente acabou descobrindo também que alguns adolescentes já faziam uso da questão da bebida, né? Então, assim, tudo isso foi desencadeando uma ramificação de ações, né? Então, o círculo de prática restaurativa com as crianças e os adolescentes, ele se tornou um miolo ali, uma nascente para projetos, para outros projetos, né? Que as orientadoras sociais puderam depois trabalhar isso de forma mais pontual, trazer, né, uma condução correta, um entendimento correto, que muitas vezes culturalmente dentro da comunidade era algo muito bem visto, né? Como essa questão da gravidez na adolescência. Era uma ostentação eu ter a minha família, eu ter o meu filho, né? E que é algo que a gente sabe que as coisas não são assim dessa forma, né? Ainda mais uma gravidez tão precoce. Então foi um trabalho muito bonito com as crianças e também, juntamente com isso, a gente conseguiu também trazer isso um pouco com a família, na relação principalmente dos adolescentes com a família, né? A gente sabe muito bem que a adolescência é uma fase aí muito difícil para muitos, né? E para muitos pais também. A gente já passou por isso, mas a gente sabe que não é uma fase tranquila. Então a gente começou a utilizar os círculos restaurativos também na mediação de conflitos familiares. Então, muitos adolescentes que tinham problemas familiares, problemas de diálogo com a família, em que a família não conseguia entender porque o adolescente tinha tal comportamento, né? E aí acabava surtindo isso em mais conflito ainda, a gente acabava fazendo as entrevistas preparatórias e foi muito rico, assim, foi muito bonito, né? Então, assim, até como exemplo também, né? Teve uma situação que me marcou bastante, que foi o caso de uma avó com uma menina adolescente, né? A menina já não tinha contato com a mãe e o pai tinha falecido, e ela tinha ficado sob os cuidados da avó paterna. E aí elas tinham muito essa divisão geracional mesmo, né? Porque ela queria ficar dentro do quarto ouvindo a sua música e a avó queria que ela chegasse da escola e fosse ajudar a arrumar casa, que fosse, né, enfim, dar conta dos irmãos, né, colaborar. E aí elas entravam nesse atrito, né? E aí quando a gente fez o círculo foi bem legal, porque a adolescente pôde ver como que a avó era na adolescência, como que culturalmente se exigia essa questão, né, da manutenção da casa, e como a avó também pode ver, né, que ela ter esse espaço do quarto, né, que ela não queria que a avó entrasse para limpar o quarto, que ela queria que o quarto tivesse, né, a carinha dela, que ela não queria que a avó estava invadindo a privacidade dela quando entrava para mexer no quarto, enfim. E no final foi muito bonito, porque uma conseguiu ouvir a outra, né? Eu acho que é muito isso, né? O círculo restaurativo, ele propicia isso, né? Você ter uma escuta qualificada, você ter uma escuta realmente do coração, né? E isso ele acaba derrubando barreiras, né? Então, às vezes, você vê que a solução está tão ali na cara e que as pessoas não dão conta disso porque eles ficam muito na defensiva, né? Na fala defensiva. E quando você proporciona isso enquanto mediador, enquanto alguém que está de fora, enquanto facilitador, né? É muito mágico como isso acontece, né? Quando você consegue derrubar essas barreiras e ver que realmente as pessoas conseguem ter um entendimento um pouquinho melhor das coisas. Então, assim, esses foram alguns exemplos bem práticos, assim, e que foram os que mais me marcaram, né? Mas foi uma atuação muito bonita, né? Nos anos de 2015 e 2016, assim, foram bem intensos. Hoje nós estamos com uma nova assistente social lá na nossa equipe, mas também tem o curso de facilitadora né, das questões dos círculos restaurativos. Então, acredito que quando a gente retomar, com certeza é algo que a gente tem muita vontade de trazer de novo como uma atuação na Lua Nova, né? Então, acho que vai ser bem bacana e eu espero que venham novos frutos aí. Então, acho que é mais ou menos por aí a nossa experiência.
E, Aline, foram 2 anos de projeto aproximadamente ininterruptos, né? Isso, 2 anos. Vocês conseguiram. Você tem ideia de quantas pessoas foram atingidas pela prática? Sabe mais ou menos dizer assim, diretamente, né? Porque indiretamente a gente até não tem muito depois como. Olha, anualmente a Lua Nova atende nesses projetos de contraturno, atende 80 crianças, né? Crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, anualmente a gente pode contabilizar esses 80 porque a gente sempre passava e circulava e era bacana que a orientadora responsável pela turma também participava, né? E eu acho que o círculo ele traz muito isso, né? Eu enquanto coordenadora, a própria assistente social, né? Porque a gente se coloca em igualdade com todos quando a gente está no círculo, né? E para eles, né, ver de repente você contando uma história de que você tem na sua família alguém que tem dificuldade com drogas, enfim, né? Essa identificação que acaba gerando é algo muito, te traz num nível muito de proximidade, de vínculo realmente, né? Então você coloca todos no mesmo nível. Então, assim, as 80 crianças anualmente, né? Então, assim, que aí a gente também tem uma oscilação, né? Devido à questão de mudança, às vezes entra criança, sai criança, então não são as mesmas sempre. E as famílias, assim, eram mais questões mais pontuais mesmo, assim, quando a gente sentia que tinha alguma coisa pegando, a gente chamava para ter essa conversa. Mas, assim, foram também, acho que em torno de umas 20, 15 famílias, assim, que a gente Uhum. conseguiu atender. E eu acho incrível porque é um trabalho que ele começa a ecoar, né, dentro da família, né? Ele sai daquele ambiente ali, é o que acontece na escola também, né? Sai do ambiente dos adolescentes ali e começa a bater na família. A família também começa a ficar, não, mas o que está acontecendo? Nossa, está mudando o comportamento e tal. Então, eu acho interessante para mostrar assim, a plasticidade, né, da ferramenta, né? Não é só para conflito que já está instalado, nada disso, né? Ela é realmente um veículo para facilitar diálogo, né? Uma coisa bem mais ampla, na minha opinião, do que uma simples ferramenta, né? É bem assim, nossa, realmente uma metodologia que a gente utiliza com as crianças, realmente assim, que eu vejo que você consegue trabalhar toda e qualquer temática, né? E que de uma forma, né, a gente lá na Lua Nova, a gente preza muito por isso, né? E não olhar só a criança enquanto cognitiva, enquanto criança que pensa, mas também uma criança que sente e que age no mundo, né? Então, assim, essa é a nossa premissa. E o círculo restaurativo, ele veio exatamente casando com essa nossa proposta pedagógica, né? Porque ele possibilita realmente isso, né? Essa questão dele dizer como ele se sentiu, o que ele pensa sobre isso, ele tem esse ambiente seguro, né? Aonde ele possa falar e depois ele possa entender também que talvez aquilo que ele vem acompanhando e que ele vem aprendendo dentro do seu núcleo familiar não seja realmente o adequado, o que deve ser seguido, né, como certo, né? Então, assim, e como você falou, eles levam isso para casa depois, né? Essas reflexões, elas se para casa, para a escola, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, trabalha a questão propriamente da fala mesmo, né? Da comunicação não violenta, né? Ah, mas lá na minha escola, tal professora falou de tal jeito comigo, né? Então, assim, você começa a trazer um senso crítico também para eles, né? Então, acho que é algo bem bacana, bem interessante. Você começa a ampliar algumas coisas sem forçar. Excelente. Bom, depois nós conversamos mais um pouquinho, né? Tá Agora certo, obrigada. vou passar a palavra para a Benedita, né? E aí, Benedita, conta o que você está aprontando em Prudentópolis. Tá, estamos sem teu áudio, Benedita. Sem o áudio ainda. Foi agora? Agora sim, aham. Bom, eu estou aprontando certo aqui em Prudentópolis. E principalmente na minha escola, né? Então, de vez em quando eu deixo minhas queridas orientadoras de cabelo em pé. É um caso assim de amor e ódio. Mas assim, o meu espaço onde eu trabalho, né, é a Escola Espaço e Vida, é uma instituição APAE.
E nessa escola nós atendemos, né, as nossas crianças em relação à educação. Nós temos 158 alunos e nós atendemos a estimulação, a educação infantil, o EJA. Também temos projetos de treinamento e também temos os trabalhos na saúde, trabalha com a odontologia, a psicologia, a fono, o TO, e também temos a ecoterapia. E dentro desse trabalho todo, tem eu lá na escola implantando a sementinha. E essa semente, ela começou, na verdade, a partir da minha necessidade. Como você falou, né, da questão de dar um sentido na vida, e eu digo assim, esse sentido na vida, esse sentido para a educação, qual que é o meu papel, qual que é a minha função dentro desse contexto, né, que é um contexto mais amplo, como vocês falaram, é um contexto que atinge as famílias, né, é um círculo que está à nossa volta. E para entender, nossa, o que a justiça restaurativa foi fazer dentro de uma escola, de uma educação especial? Nossa, para mim tem tudo a ver, né? Então, são, assim, questões que estão todos os dias, né, nos ali instigando, fazendo a gente pensar, né, do que é essa educação, né? Como que nós podemos trabalhar essa educação? E a partir da minha necessidade, eu comecei a buscar, né, das minhas angústias, né, que eu passei por um processo de mudança dentro da escola, né, e começou em 2017, com todo aquele processo de greve, né, que não foi fácil para nós enquanto professora, e eu, enquanto professora de educação física, eu fui para a sala de aula, da aula, né, ser professora alfabetizadora. E esse processo me tirou muito do conforto, mexeu comigo, e eu comecei a correr atrás, né, para entender qual que era a minha função dentro desse processo de alfabetizadora, de sair de uma quadra, né, para ir para dentro de 4 paredes, né? E isso para mim foi bastante assim chocante. A minha necessidade nesse momento foi chocante. E eu comecei a pesquisar, fui participar de um grupo de pesquisa sobre inclusão, educação inclusiva em Irati, com o professor Gilmar, e depois também fui para Ponta Grossa. E lá eu comecei a encontrar pessoas que foram me ajudando. A Andréia me indicou, né, falou que eu deveria procurar a justiça restaurativa, fazer a formação, e lá eu comecei. E dentro desse processo, eu descobri, né, sobre a educação do futuro, né? O que é essa educação do futuro? Como que eu poderia trazer para a minha escola, né? E nessa educação do futuro, eu encontrei o Edgar Morin, né, que ele fala sobre os 7 saberes da educação, né? Como que eu poderia trazer esses saberes, né, para a sala de aula? Como que eu poderia trabalhar com os meus alunos, né, dentro da APAE? E esse livro, comecei a ler ele, comecei a entender alguns processos da educação. E como que eu poderia fazer a conexão entre essa educação, os círculos restaurativos, porque os círculos até então ele já fazia parte da minha vida, que eu sempre trabalhei com as danças circulares e tem tudo a ver. E eu comecei a transitar por esse meio, né? A entender todo esse processo. E dentro da educação especial não é diferente, né? Quando a gente fala dos 7 saberes, da educação para o futuro, né? Mas isso é da educação. Não, é de dentro da educação especial, da nossa educação, do nosso dia a dia, lá dentro da nossa escola. Estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas, de seres humanos em pleno desenvolvimento, né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? E esse processo começou com a minha turma. Eu não conseguia me conectar com os meus alunos. Eu tinha 8 alunos. Quando a gente fala 8 alunos, nossa, que pouquinho, né? 8 alunos, mas eu não conseguia me conectar com eles. Eu não conseguia, não tinha comunicação verbal.
A outra chegava na escola, ela ia correndo para o banheiro. Quando eu ia falar com ela, ela chorava. Eu não entendia o que ela queria dizer para mim. E eu tinha um aluno também que ele não ia para a sala de aula. Todo dia, quando ele chegava, eu perdia ele. Ele sumia para o pátio da escola, ou um dia ele estava num lugar, outro dia ele estava num outro lugar, e aquilo foi me deixando, né, confusa, maluca, não sabia o que fazer da situação. E eu cheguei a pedir licença, fiquei um mês em casa, e quando eu voltei, nesse processo de estar em casa, eu disse, eu vou ter que voltar, ele vai estar lá. O conflito vai estar lá dentro da sala de aula, né? E como que eu fui internalizando isso? Na formação de julho, eu fiz uma formação em 2017, em julho, de comunicação não violenta. E quando eu entrei nesse processo, eu conheci as meninas, conheci a comunicação não violenta, conheci a justiça restaurativa, e eu comecei a internalizar o processo, que eu precisava estar mudando. Era eu que precisava entender, né? Era eu que precisava mediar esse processo de conexão com toda a turma, e mais eu, e mais toda a equipe pedagógica. Se alguém que teria que fazer alguma coisa ali para mudar esse processo, teria que ser eu. E dentro desse processo todo, né, nós temos os 4 pilares da educação, que é o ser, que é o conhecer, que é o fazer, que é o conviver. E tudo isso está relacionado com a justiça restaurativa, né? Esse processo de ouvir, de escutar, de sentir, de valorizar, de todos ser iguais no mesmo espaço. E depois desse processo de entender, voltei para a escola. E agora? Como que eu vou aplicar isso tudo para as minhas crianças, né? Na sala de aula? Porque a gente não conseguia, eu tinha alguns alunos que eles não conseguiam parar sentado, era o tempo inteiro, né, transitando, né? Eu precisava achar uma metodologia que eu conseguisse trazer eles para o círculo, né? Como eu vou chamar a atenção deles para o círculo? E eu comecei a trabalhar com eles algumas questões de como que nós poderíamos ter uma paz dentro da sala de aula. E para explicar para eles o que é paz, né? Formular esse conceito para eles do que é paz, né? Então a gente começou a trabalhar os acordos. Eu levei para eles, apresentei várias palavras que, digamos assim, palavrinhas mágicas, e passar para eles qual que era o sentido daquilo, e por que era importante a gente entender esse processo. E como eu tinha um aluno que eu tinha esse aluno que eu comentei, que tinha bastante dificuldade de ficar na sala de aula, de ir para a sala de aula, eu comecei a trazer os outros alunos para me ajudar. Então, eu trabalhei primeiro com os outros alunos para depois trabalhar com eles, né? E isso foi, aos pouquinhos, a gente foi plantando a sementinha. Quando nós íamos para o círculo, eu trabalhava aquela questão da identidade, a música do homem, né? A canção do homem, que eu gosto de chamar mais de canção da vida, que é onde as crianças, né, que fala que é uma lenda na África, que a mãe, quando ela é engravida, ela vai para a mata, ela vai meditar, e lá ela vai escutar uma canção do seu bebê. E que essa canção, ela vai ser para o resto da vida da criança, que ela vai cantar para essa criança todas as vezes que tiver alguma coisa importante, a mãe, a comunidade vai cantar para essa criança. Então, nesse primeiro círculo que nós começamos a trabalhar com as crianças, eu comecei a trabalhar com as crianças, eu comecei a trabalhar com a canção. E nós íamos para o círculo e a gente chamava pelo nome, né? O nome de cada um. E quem não tinha comunicação verbal, a gente fez um coração e o nome dele. Então, no primeiro momento,
alguns não paravam nos círculos, eles ficavam por ali, vinha, sentava, saía. No segundo momento, a gente foi tentando, aos poucos, né? Como o círculo diz, estar presente, né? E aos pouquinhos eles foram chegando. E nessa canção, quem não tinha comunicação verbal, a gente fez o coração e o nome. E alguém sempre cantava para ele o nome dele. E quando alguém cantava, ele levantava o coraçãozinho e eu percebia a felicidade dele de estar presente, de estar se sentindo conectado com todos ali do grupo, do círculo. Passando o tempo, a gente escolheu os acordos. Nós escolhemos os acordos que eram para ter dentro da sala, né? Essa questão do construir junto, o que era importante para nós termos dentro da sala, o que fazia nós felizes, o que fazia todo mundo ali entender o processo. E eu levei várias palavrinhas para eles, e eles escolheram 10. E dessas 10, a gente fez a árvore. Nós construímos uma árvore dentro da sala de aula, e toda vez que alguém tinha dificuldade, que alguém não conseguia se conectar com a turma, ele mesmo pegava alguma coisa que ele gostava e ia para debaixo dessa árvore. Lá ele ficava um tempo meditando, pensando, fazia o que queria. Ele lá debaixo da árvore, ele tinha digamos assim, a liberdade de escolher o que ele queria fazer. Ficava um tempo lá e voltava para nós. E esse processo ele durou 2018. No final de 2018, nós escrevemos um livro. Eles escreveram esse livro. E assim, foi muito legal, porque eles construíram a história da turma. E foi muito interessante, porque a gente participou de um festival de literatura e o nosso livro, a minha pedagoga, ela orientou, viu, não digamos assim, ela falou, viu, mas você vai apresentar esse livro desse jeito? O livro estava maravilhoso, né? Com todo esse processo de conexão de todos, também levei as tecnologias para a sala, né? Porque às vezes não basta você só levar o círculo, né, para a sala. A educação ela é mais além, ela é mais profunda. Eu consegui levar a questão da tecnologia para a sala de aula, deixar mais divertida a sala de aula. E a minha orientadora falou assim: as pessoas não vão entender, elas não vão acreditar que foram as crianças que fizeram esse livro. E realmente, a gente foi para o festival, foi um balde de água, porque o livro, não que os outros trabalhos não estivessem, não merecessem, mas o nosso livro ficou em último lugar. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como a gente tem que lutar muito ainda por essa autonomia dos nossos alunos, por acreditar realmente neles, que eles são capazes de fazer algo diferente. Porque esse processo do livro foi construído por eles. Levei a questão do computador, do celular, e a gente usou todo esse aparato para dar o suporte, né? Então, o círculo foi um meio de eu trazer a conexão. E depois disso a gente conseguiu trabalhar todos os outros elementos da educação. E eu fiquei assim, isso para mim parece que foi assim a princípio me deu uma ducha de água gelada, mas daí depois me deu mais força por acreditar que isso é algo inovador, que isso pode fazer a diferença na vida das crianças. E esse processo de transformação, de mudança, de transição de alunos em sala de aula, de mudança de ano, com o tempo também foi aparecendo alunos novos. E as próprias crianças, né, quando tinha alguma questão de conflito na sala de aula, eles diziam, professora, está na hora de nós irmos para o círculo. A gente precisa conversar. E eu lembro assim que tinha uma aluna que ela foi em 2018 para a turma. Quando ela chegou na turma, nós não conseguíamos fazer a conexão com ela.
E aos poucos, alunos, a gente foi trazendo ela para nós. A gente ia para o círculo, a gente cantava a música para ela, a gente falava de o quanto era importante ela estar na sala nossa, né? Que ela era bem-vinda, que ela era importante. Ensinamos as palavras mágicas para ela, e com o tempo ela foi entendendo o processo. E quando ela chegava, às vezes, na sala de aula, que eu olhava para ela, eu já sabia que ela estava precisando conversar. Então, na verdade, era só um processo de escuta, de fala. E às vezes a gente nem ia para o círculo. Quando eu olhava para ela, ela olhava para mim e eu dizia: Você quer conversar? Ou ela chegava e dizia: Professora, hoje eu estou precisando conversar. A gente saía, conversava com ela à parte, era só uma questão de conversa. Voltava para a sala e tudo voltava à calmaria. Então eu vejo assim que os círculos, ele tem esse potencial de fazer a conexão entre, digamos, as pessoas, professor, aluno, aluna, aluna. E nesse processo de construção com eles, proporcionar a autonomia, o ouvir eles, o pertencer deles, isso faz com que eles se sintam motivados, faz com que a escola, digamos assim, fique divertida para eles, fique atrativa para eles, né? Então, digamos assim, que é um processo de construção. E isso também atingiu as famílias, porque todas as vezes que as famílias chegavam na escola, a gente levava eles para a sala de aula, eles conseguiam falar para a família, né? Mostrar a sala de aula, contar o que nós estávamos fazendo. E nesse processo de construção, a gente foi construindo, chegou ao ponto que nós fizemos uma viagem para Curitiba, para conhecer o laboratório de informática da SED. Também fomos conhecer, né, o zoológico, que nós tínhamos, a nossa conexão de círculo, de objeto da fala no círculo era uma girafa, é uma girafa até hoje. E isso fez com que a gente, né, avançasse. A gente começou do zero e foi aos pouquinhos construindo. Nesse processo de ir até Curitiba, conhecer a girafa, para eles foi uma aventura e tanto, não só para eles, mas para mim também foi uma aventura. Proporcionar esse momento, né, através da escola, a gente viajou, quando nós voltamos, nós fizemos uma oficina de Scratch, né, na escola, em parceria com o núcleo. Então, assim, foi um processo de construção através dos círculos. Fizemos também um círculo com as mães, que foi muito legal o círculo, e até hoje eu escuto as mães dizer, né? Ainda hoje eu mandei para a mãe, né, convidando ela para participar do bate-papo, ela disse: Nossa, Benedita, como esse círculo, essa oficina mudou a minha vida. Eu percebi a escola, percebi você com outros olhares. Então, isso para a gente assim, é gratificante. Faz com que a gente cresça. E a gente acredita. E é esse retorno que faz com que a gente continue na luta, continue melhorando o trabalho e acreditando nessa prática, nesse processo através dos círculos, né? Me ouve agora? Oi? Me ouve, né? Agora sim. Eu caí uma hora, a conexão, minha internet falhou aqui. O que eu acho interessante também, né, desse teu projeto é assim, alguns desses alunos que você começou a trabalhar com o ciclo, eles tinham as dificuldades que eles tinham eram físicas ou eram cognitivas, Benedito, em sua maioria?
cognitivas, todas Aham. com algumas comorbidades, né? E eu tinha também os com síndrome de Down. E eu lembro assim, tinha um aluno meu, ele era um fofo, mas ele era terrível. E entender esse menino, como eu entender ele? Ele era muito, assim, eu precisava enxergar ele, o que que ele queria, o que que ele estava me dizendo, porque ele não tinha comunicação verbal. E era assim, ele era o terror das tias, porque ele passava aonde ele passava, o que ele pegava, se ele derrubava. E às vezes ele passava nos corredores e elas estavam limpando com os baldes, ele pegava assim e virava os baldes com aquela água. E ele olhava para elas e ficava dando risada. E aí tinha todo aquele processo de estresse, né? E daí eu comecei a observar ele e a entender o que que ele estava querendo dizer. Na verdade, o que que ele estava querendo? Ele estava querendo a atenção, porque quando ele derrubava o balde de água, elas falavam com ele, elas chamavam a atenção dele e ele se perdia de dar risada, né? Então, com o tempo, os próprios coleguinhas, né? Quando ele fazia aquilo, a gente levava ele para a sala de aula, né? E a gente ia conversar, né? Fazer com que ele digamos assim, entendesse que aquilo não era legal, que as tias ficavam tristes e que a gente precisava, que ele precisava mudar aquele comportamento. Mas como fazer aquilo? Às vezes eu ia, enxugava com ele, às vezes um colega ia e enxugava com ele. E nesse processo, todas as crianças iam aprendendo, né? Que o ajudar, o cuidar, né? Era aquela questão, um precisa cuidar do outro. Então, isso para nós, dentro da sala, era muito claro. Principalmente aquela questão, os mais velhos têm que cuidar, os maiores têm que cuidar dos menores. E assim, nesse processo de construção coletiva, né? Então, eu deixava sempre claro, se um não está bem, todos não vão conseguir ficar bem. Porque se tem um problema com um, como que o outro vai ficar bem? Então, e nesse processo construtivo, quando um ia ajudar o outro, esse meu aluno que não conseguia ir para a sala de aula, aos poucos nós fomos construindo, digamos assim, eles achavam é, meios de trazer ele para a sala de aula, eles próprios. Então, porque dentro do teu dizer, eu tinha 3 alunos que eu tinha como suporte, né? A gente trabalhava os 3 juntos, a gente tinha um diálogo mais, digamos assim, era um diálogo que eles entendiam melhor o que eu estava querendo dizer. E aí eu trazia eles. E eles, nesse processo, eles me ajudavam. Eram eles os meus suportes. Aí, para mim, E, e essa questão que eu queria perguntar é o seguinte: essa questão da dificuldade cognitiva, é, em nenhum momento ela foi um óbice para você trabalhar os ciclos, né? não. Porque por que que você acha que não teve dificuldade? O que que a metodologia oferece? Ah, tá. Então, como que eu ia para o círculo, né? No começo, eu fiquei assim bastante receosa de como usar o círculo, usar todos os princípios do círculo com as crianças, né? Pô, mas eu comecei a pensar, eu preciso adaptar. Por que que eu não posso usar? O primeiro círculo que eu fiz, a gente fez no meio da sala, apenas com a girafa. Eu só apresentei a girafa para eles, né? O que que era a girafa, o sentido dela. No segundo círculo, eu já fiz diferente. A gente teve um problema na sala e a gente precisava descobrir quem aprontou. E eu fiz o círculo numa outra sala. E a gente combinou. Então, sumiu uma determinada coisa da sala e a gente precisava resolver aquela questão, né? Então, como que eu fiz? Eu fiz o círculo lá na outra sala e a gente conversou em círculo na sala de aula e eu comentei: agora eu vou sair. Vocês vão ter um tempo e eu vou deixar vocês irem para o círculo
cada um vai lá, se caso alguém pegou, vai lá e coloca no círculo. Eu não quero saber quem que pegou, se alguém pegou, emprestado, nesse sentido. Então, cada um foi sozinho. E quando a gente foi para o círculo, quando todo mundo fez esse processo, quando a gente foi para o círculo, o objeto estava lá no círculo. E aí a gente foi conversar, né? Que daí a gente foi falar dessa questão do pertencer, de que aquilo era do colega, né? O porquê pegar. Então, eram questões assim, digamos assim, que para nós parece muito corriqueiro, mas como fazer eles entender que aquilo não pertence a ele e que ele não pode pegar, né? E a questão da dinâmica do circo, como que eu vou colocar eles no circo, que eles vão parar para... Alguns conseguem, sim, sem dúvida a gente consegue, a gente faz os círculos com algumas turmas, ele flui sem precisar ter muita adaptação, mas nessa turma específica, que eu trabalhei 3 anos, foi um processo bem lento. Os primeiros, eu colocava, eu sabia quantos iam participar do círculo, então em cada lugar eu colocava um objeto que eles gostassem. E eu deixava à vontade para eles escolherem aonde sentar. Geralmente eles se identificavam com o objeto e eles sentavam naquele lugar. E aquele objeto, quando ele coloca no colo, aquilo faz com que ele se mantenha naquele lugar, interagindo com aquele objeto, e na hora da gente fazer a fala, passar o bastão, né, no caso, todos se conectavam ao mesmo tempo. Porque não eram todos que tinha a fala verbal. Nesse processo, eu sempre ajudava a mediar na fala dele, né, a entender o que ele estava expressando. Geralmente, a gente sempre coloca alguma coisa que ele pode se expressar, né? Então, nesse processo do círculo com as minhas crianças. Bom, então vejam assim como a elasticidade, né, a plasticidade da ferramenta. Eu quis trazer vocês duas justamente por isso. Eu fui avisada pela Mariana que o nosso tempo tá esgotado, 1 hora passa. Já? Pois é, eu também achei muito rápido. E, enfim, eu queria agradecer a Aline, Benedita, pela participação de vocês aqui no Sejusc, para contar do trabalho de vocês, dizer, né, do orgulho que nós temos em ver esses movimentos acontecendo fora do Sejusc, sem a nossa participação, né? Foram 2 lugares diferentes, que atuam com tipos de pessoas diferentes, mas que, no fundo, acabam tendo uma conexão muito grande com aquilo que a gente prega, né? Com a questão assim, de como humanizar, né, as coisas, né? Eu acho que o exemplo dos projetos é um exemplo humanizador. Então, eu agradeço enormemente e tomara que possamos nos encontrar pessoalmente logo, logo, com outras histórias e mais frutos desse grande trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Eu que Larissa. agradeço, tá? Tchau. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.